Saudações a todos os nossos amigos aqui do programa Fala Comigo. Hoje o programa começando de novo aqui com um tema maravilhoso que é o direito trabalhista. Hoje vocês vão receber aqui no programa, vão ter a grata oportunidade de um grande advogado dentro da área trabalhista que é o Dr. Edson Veras. São quase 20 anos nessa área e vai nos elucidar uma série de questões voltadas para a área trabalhista. Como por exemplo, hoje nós vamos falar sobre essa questão da gestante, essa questão da estabilidade no trabalho. Então fique ligado, atento ao programa Fala Comigo, que muita coisa boa vai vir. Não só dúvidas, mas curiosidades também. Tá certo? E para isso eu chamo aqui os nossos amigos da Unicom, que é o nosso apoiador, que é o Shopping da Saúde. Realmente a Unicom é um grande shopping aqui no nosso estado, tem lojas em Brasília, lojas aqui em Goiânia e também no Pará. E a Unicom é uma parceira do programa. Obrigado a todos vocês, porque lá, se você estiver precisando para qualquer material para diabético, e também qualquer produto da área hospitalar, aqueles com difícil acesso, ou seja, difícil você conseguir aquele medicamento, a Unicom é o lugar que você vai encontrar. São 3 unidades aqui em Goiânia, uma no setor aeroporto, uma também no setor marista e uma outra no setor leste universitário. Um abraço a todos e até o próximo bloco com o Dr. Edson Veras. Agora você vai conhecer o Chaveiro e Carimbaria JK. Situado na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, o Chaveiro e Carimbaria JK é uma empresa que já conquistou a confiança de seus clientes. Dirigida pelo empresário Jefferson Darley, que possui mais de 12 anos de experiência nesse ramo, a JK oferece serviços diversos com toda segurança e honestidade. Entre eles, destacamos a cópia de chaves nacionais importadas, chave codificada, chave simples, mudança de chave simples para chave canivete, abertura de cofres, abertura de carro e porta residencial, carimbos tanto simples quanto automáticos, reparo em controles e alarmes de veículos, reparos em ignição, portas e porta-malas e, além disso, você pode amolar alicates e tesouras. O empresário destaca que tanto ele quanto sua equipe possuem curso na renomada empresa Gold, de codificação de chaves e leituras de senhas. Não podemos esquecer dos modernos equipamentos e de uma equipe especializada sempre pronta para resolver seu problema. Sigilo, confiança e rapidez é no Chaveiro e Carimbaria JK. Bom, então conforme combinado, já estamos aqui com ele, Dr. Edson Veras, que você viu aí na nossa introdução, que é advogado da área trabalhista e é um grande conhecedor desses direitos, né, do trabalhador. Dr. Edson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para tirar tantas dúvidas dessa área, que é essa área trabalhista, né? É um prazer para mim participar do seu programa, esclarecer a sociedade a respeito de um tema tão fascinante quanto o direito do trabalho. E imagino, doutor, porque deve ter muita coisa que o senhor deve fazer, muita gente procura, porque é uma área complicada, difícil de se entender. E eu queria só, antes de começar a perguntar, conhecer um pouco do Dr. Edson. Quem é o Dr. Edson? Né? Tem quanto tempo que o senhor está na área do direito? Eu tenho 18 anos de atuação no direito do trabalho. Em outubro, eu faço 19 anos de advocacia, de militância, centenas de processos, atuação nos tribunais. Já fui vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, sou o atual presidente de uma comissão estadual de erradicação do trabalho escravo. Estou aí nas lidas trabalhistas diárias. Qual foi o motivo de o senhor ter escolhido essa área trabalhista? O trabalho é uma energia fascinante que movimenta o mundo, não é? O trabalho enobrece o homem, já diziam. Então, estudar o direito aplicado ao trabalho é fascinante. Buscar o equilíbrio das relações, empregado, patrão, e achar a forma de conjuntamente construir uma sociedade mais equilibrada é o que me levou para o direito do trabalho, um desafio. Maravilha! Então você que gosta de direito trabalhista, vocês hoje vão aprender muita coisa com o Dr. Edson, porque além de ter um grande conhecimento, por isso que ele está aqui conosco hoje, o Dr. Edson também ele tem muitas curiosidades que vocês vão gostar. Então, doutor, para começar aqui, eu queria falar sobre contratação, que é essa linha, né? O começo da entrada do egresso de uma pessoa a uma empresa. Na contratação, quanto tempo o empresário tem para assinar a carteira dessa pessoa? Uma empresa ela tem 48 horas para assinar a carteira de trabalho do empregado.
é um prazo suficiente, porque ela vai fazer uma anotação, colher aqueles dados pessoais. É interessante que o trabalhador, quando entregar a carteira de trabalho para a empresa, que ele pegue um recibo, porque às vezes se desaparecer aquela carteira de trabalho, como é que ele vai provar que entregou? O prazo, então, são de 48 horas. Após esse prazo, a empresa pode pagar multa e, se tiver algum dano para o empregado, a retenção dessa carteira, até dano moral. Interessante. Então, 48 horas é o prazo máximo que a empresa tem para assinar a sua carteira. E a dica dele aqui, pegar um recibo, né, na hora que entregar a carteira para falar que realmente entregou com a data específica para não perder nenhum dia. Justamente, porque é muito comum tanto a empresa ficar mais do que 48 horas, porque às vezes também para o empregado não tem problema nenhum. A empresa pega a carteira, demora uma semana, depois devolve, não tem problema nenhum. Mas é muito comum também o empregado não pegar documento nenhum. E depois, se tiver algum problema com essa carteira, como é que ele vai comprovar que entregou a carteira de trabalho para a empresa? Assim como você paga alguém e pede um recibo, entrega a carteira e pede o recibo. Sim. Ótima ideia. Sim. Em relação à questão de férias, é uma coisa que todos os empregados têm realmente muitas dúvidas em relação a férias. É possível que o empregado possa perder as férias ou de repente tirar menos dias? Sim. O empregado pode perder completamente as férias em algumas situações pontuais que a própria CLT estabelece. Por exemplo, um empregado que fica mais do que 6 meses afastado, recebendo benefício previdenciário, ele perdeu as férias. Isso é uma lógica que a lei estabelece, porque imagina só, a férias existe para proporcionar um período de refazimento para o empregado. Se ele ficou 6 meses afastado do emprego, ainda que por motivo de benefício previdenciário, é natural que ele não precise novamente de um período de refazimento. E no caso de faltas também, o empregado ele pode ter até 12 dias somente de férias, se ele faltar até 32 dias. Então, as faltas injustificadas ao trabalho, elas afetam a quantidade do dia das férias. Quando tirar essas férias, né? Essa definição é o empregado que escolhe ou é o empregador que define isso para ele? Quem define quando o empregado vai tirar férias é o empregador. Isso se dá porque a empresa ela tem uma atividade mercantilista, uma atividade produtiva, lucrativa para cumprir. E dentro desse planejamento, ela é quem tem que planejar quando é que ela pode ficar ou não ficar sem o empregado. Quem define quando o empregado vai sair de férias é a empresa. É a empresa, então. Para mim que não seria assim, mas agora entendi, né, por essa lógica aí. Realmente, às vezes tem uma cadeia de produção, uma cadeia produtiva, ela não pode parar, tem muito mais pessoas envolvidas e às vezes tem um empregado que tem uma função muito boa, uma função muito importante naquela cadeia de produção. O que não impede, e é o que normalmente ocorre, do empregado conversar com a empresa. Sim. Ele chega até a empresa e fala, olha, eu gostaria de tirar férias naquele mês, por isso e por aquilo, e a empresa, ela concorda. Então, eles fazem esse acordo. Mas o empregado só precisa saber que se a empresa não quiser fazer acordo, fala, não, sinto muito, mas não posso te atender. Você vai tirar férias em tal mês. Está correto, a lei prevê que seja assim. Voltando então, já que o senhor falou que quem define é o empregador, mas e essa questão dele avisar? Por exemplo, ele pode muito bem falar, amanhã você está de férias. E pode ser assim? Não. O prazo que a lei estabelece para que a empresa avise ao empregado quando ele vai sair de férias é de no mínimo 30 dias. Voltando aqui, doutor, um assunto que todo mundo fica sempre assim, até muda o jeito de sentar na cadeira, é justa causa. Então eu queria entender o seguinte, objetivamente, quando é que a empresa pode gerar essa justa causa ao empregado? As definições que a legislação estabelece para a empresa mandar o empregado embora por justa causa, elas não são objetivas, elas precisam de uma interpretação. Por exemplo, primeiro item das possibilidades da empresa mandar o empregado embora por justa causa, ato de improbidade. O que é a improbidade? Às vezes para a empresa é uma situação, às vezes para o empregado é uma situação. Pegar dinheiro da gaveta da empresa, ato de improbidade. Pegar vale-transporte e ir de carro, desvirtuando o sentido do vale-transporte, pode ser ato de improbidade. Então, a CLT estabelece várias motivações. É preciso que um advogado faça essa análise e esse enquadramento, tanto para a empresa quanto para o empregado. Então, não dá para responder objetivamente, não é? Aí é que está a dificuldade, às vezes, de uma empresa mandar o empregado embora por justa causa e ele conseguir reverter
tá? Ou de um empregado ser mandado embora por justa causa por não saber se aquele motivo contempla ou não as possibilidades da lei. Entendi. Sendo assim, você pode muito bem, é muito interpretativo, né? É muito interpretativo. Essa parte de ser interpretativo vai muito então do entendimento do juiz em questão. Ele que vai definir no final ali quem que ganha e quem não ganha. Isso, e não é uma interpretação vaga, não, porque a legislação estabelece os motivos. Ele vai fazer, o que o juiz vai fazer é o enquadramento do comportamento do empregado em relação às possibilidades que a lei estabelece. Porque não é só o ato de improbidade. O empregado que falta de forma injustificada, que trabalha mal, que é a desídia. Então, o que o juiz faz é enquadrar aquele ato na lei. Às vezes, o empregado ele fala assim: não, justa causa é só roubo, sangue, briga. Não é, tem muitos motivos lá. Falta injustificada da justa causa. Então, é um assunto que precisa de um cuidado técnico especial, não é? A empresa ela precisa de um acompanhamento jurídico, o empregado também, para evitar equívocos. Perfeito, perfeito. Então, bem interpretativa essa questão da justa causa. Agora, uma dúvida que surgiu aqui, você falando isso daí, quero aproveitar um pouco aqui desse conhecimento do doutor, que é a questão do contrário. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que é possível que o empregado peça justa causa à empresa, ou seja, queira dar justa causa na empresa, isso é possível? Didaticamente, é isso que ocorre. Tecnicamente, é o que a gente chama de rescisão indireta. Interessante que a CLT ela traz em um artigo 482 os motivos para a justa causa e o próximo artigo 483 é o contrário. Diz quando é que o empregado pode considerar o contrato interrompido e receber o acerto como se a empresa tivesse mandado embora sem justa causa. É como se a empresa estivesse mandando o empregado embora praticando aqueles atos. Quando ela exige serviço superior à força do empregado, quando ela não cumpre as obrigações do contrato. O mesmo cuidado que é preciso ter em relação à justa causa à empresa para aplicar no empregado, o empregado também em relação à empresa. Rescisão indireta não é um desejo, eu quero rescisão indireta, tem que ter a motivação. Então quer dizer que de uma forma didática, como o senhor colocou, de uma forma comum, poderia ser uma justa causa inversa, né? Uma justa causa inversa. Mas, do ponto de vista técnico, então, é como se é uma avaliação para saber se o empregado tem direito de manter os seus direitos ao sair, né? Que não perder esses direitos, que é aquela questão dos 40%, e, ao mesmo tempo, ter todo esse direito, mas mesmo ele saindo da empresa de vontade própria. Seria como da seguinte maneira: a empresa ela pode diretamente mandar o empregado embora. Ela chega e fala: fulano, eu estou te demitindo, você não venha mais aqui. Não tem dúvida que ele foi mandado embora. Mas de uma outra forma, a empresa ela fala assim: eu não vou demiti-lo diretamente. Eu começo a atrasar salário. Não pago um mês, não pago outro. Atraso de salário é motivo para rescisão indireta. Então, é uma forma indireta da empresa provocar a interrupção do contrato de trabalho. E ao invés, então, dele pedir conta, ele pode entrar com esse processo, porque ele também foi prejudicado e o contrato foi ferido para a parte dele, né? E nesse caso, o acerto, ele é idêntico àquele que a empresa faria se mandasse ele embora sem justa causa. Em quais casos o empregado não pode ser demitido? Porque eu sei que tem esses casos da pessoa ter um período na empresa onde ele não pode sair, não pode ser demitido. A lei não permite que ele seja demitido. Que casos são esses, doutor? Sim. Existem várias situações. As mais usuais é o caso da gestante. A gestante, a partir do momento da concepção, ela tem estabilidade. A estabilidade é uma circunstância que impede a empresa de demitir aquela empregada sem justa causa. Interessante que a estabilidade, se o empregado pratica algum ato que provoque a justa causa, pode ser demitido. Então, a gestante tem estabilidade, o membro da CIPA tem estabilidade, aquele empregado que sofre acidente do trabalho e fica mais do que 15 dias afastados, esses são os casos mais usuais para a estabilidade. Nesses casos, a empresa não pode mandar o empregado embora sem justa causa. Então, essa questão do trajeto, como é que funciona isso? A pessoa está saindo de casa para o trabalho, sofre um acidente, é isso? Isso. É uma dúvida que às vezes o empregado tem, porque se imagina que o acidente do trabalho é só aquele que ocorre nas dependências da empresa. E não é. A partir do momento que o empregado sai da sua residência, deslocando para o trabalho, qualquer evento é considerado acidente do trabalho.
ele se acidentou, ele caiu do ônibus. Isso é acidente do trabalho com as mesmas regras daquele trabalhador que sofre um acidente dentro da empresa. Esse é o acidente de trajeto que a gente chama, no deslocamento da casa para o trabalho. E vice-versa também, do trabalho para casa. Vice-versa também, da mesma coisa. Forma, mesma coisa. Agora, só um adendo aqui, doutor. Se o empregado sair e se não for para casa? Aí, nesse caso, não pode ser considerado acidente de trajeto. O empregado, se ele sai da sua casa e vai direto para o trabalho e aconteceu algum evento danoso, acidente do trabalho. Se ele sai da sua casa e vai passar em outro lugar e depois ir para o trabalho, então ele não está indo diretamente para o trabalho. Não se enquadra como acidente de trajeto, logicamente também não se enquadra como acidente do trabalho. Maravilha, maravilha. Realmente é muita coisa, gente. É muita coisa aqui que nós vamos aprender hoje com o doutor Edson Veras. Para quem está assistindo o programa agora, o programa Fala Comigo hoje trazendo o doutor Edson Veras, que é há quase 19 anos, está na área do direito e se especializou no direito trabalhista. É uma grande autoridade, uma pessoa que conhece muito desse segmento e por isso nós os trouxemos aqui hoje para falar um pouco sobre o seu direito, você que é trabalhador, você que quer saber um pouco mais sobre isso e quer entender mais sobre essas curiosidades que tem em relação aos direitos do trabalho. Em relação também aqui, doutor, nós temos outra pergunta que fala sobre, um exemplo, a pessoa foi contratada e ela de repente está naquele período experimental, né, que são, se eu não me engano, são 3 meses que a pessoa está no período de experiência. Certo. E ela, essa pessoa também pode gozar de estabilidade? Sim. A estabilidade, o impedimento de ser mandado embora, ele se aplica também ao contrato de experiência. Então, uma empregada que ficou gestante no período de experiência tem estabilidade, o empregado que sofreu um acidente do trabalho dentro do período de experiência tem estabilidade. A estabilidade se aplica a todos os contratos por prazo determinado, onde o contrato de experiência é um desses contratos, né, que pode durar até 90 dias. Tem estabilidade sim. Maravilha. Então, você que está no período de experiência, aí fique atento, porque você também tem direito a essa estabilidade, como o doutor colocou, desde que você esteja, que você vá atrás disso, né? Porque precisa de um advogado para te defender nessa hora. Agora, vamos falar de uma coisa que mexe muito na ferida de muita gente, muito empresário, doutor, que é essa questão da informalidade. O Brasil tem um número imenso de pessoas na área da informalidade, por isso que o governo criou essa questão da MEI, né, que é o microempreendedor individual, onde você pode formalizar-se, fazendo então um registro e pagar os seus impostos com algumas restrições, é claro, em relação ao limitado, EIRELI e tal. Então, tem muito isso. Como é que essa questão da informalidade, qual é o problema que o senhor enxerga, já que o senhor é um especialista nessa área do trabalho, em relação à informalidade? A informalidade ela está diretamente relacionada à burocracia. Muitas das vezes se deseja regularizar o empreendimento, mas é tanta burocracia, é tanto documento, é tanta fila, é tanto carimbo, é tanta obrigação, que a pessoa precisa trabalhar e começar a faturar e ela vai para a informalidade. Então, a forma de diminuir a burocracia é facilitar a abertura de empresas. Já existem ações em relação a isso. Por exemplo, o governo está implantando o E-Social, que é um programa único que vai centralizar todas as obrigações trabalhistas nesse E-Social. Informalidade está diretamente relacionado com peso do custo público de você manter o emprego e com burocracia. É preciso facilitar e atuar corretivamente nessas duas situações e acabar com a informalidade, trazer todo mundo para o mercado formal. Claro, até porque a informalidade te priva de diversos direitos, né, que você tem em relação a todas as prerrogativas, ou seja, INSS. Então, a informalidade realmente não é bom para nenhum nem para outro, né? Em relação a outra questão, sobre o problema do não registro em carteira, que também tem muito a ver com a informalidade, é a carga, é o peso que o empregador tem, é por isso que ele não contrata. O problema de não contratar em carteira assinada, não registrar em carteira, é um problema do empregador, de valores, de carga. O que o senhor entende, o que o senhor acha sobre isso? Eu imagino que as relações de emprego, elas possuem um intruso no meio delas, que é o governo. O governo, ele absorve muito do que a empresa poderia destinar ao empregado. Eu tenho na minha carteira de clientes uma transportadora, por exemplo, e ele já fez um levantamento de tudo que ele paga
para o poder público de imposto, de taxa, no decorrer de um mês. E esse valor é maior do que o lucro líquido dele. Ele, inclusive, ele brinca, ele diz que a hora que o governo quiser trocar de lugar com ele, ele troca. O governo, por exemplo, uma empresa manda um empregado embora sem justa causa. Ela vai pagar uma multa de 40% do FGTS para o empregado e 10% para o governo. Então, o governo, ele é um intruso no meio dessa relação de trabalho e, às vezes, ele fica colocando empregado para brigar com a empresa e se oculta, tá? E não aparece. Qualquer empresário pode fazer esse levantamento. Quem acaba sendo o peso para a sua atividade, é claro que o empregado ele tem um custo. O custo maior é do emprego. O empregado ele produz o lucro para a empresa. E o governo, qual a contrapartida que ele oferece? Nenhuma. Então, eu também concordo com o doutor, o empregado é um bem que a empresa tem, ele é um produtor de lucro, né? Ele é a joia que deve ser lapidada dentro da empresa, ele precisa ser... o Mário Sérgio Cortella fala um pouco sobre isso, essa questão de você investir no material humano, colocar esse empregado cada vez com mais capacidade, aumentar a lucratividade que ele traz para a empresa, automaticamente repassar para ele também. Então, concordo com o senhor que o empregado não é o problema. Na verdade, essa relação com o governo, né? A gente vê em países de primeiro mundo, onde o tempo que o empregado permanece trabalhando é uma vida. O empregado, ele efetivamente se dedica à empresa e a empresa, ela retribui. Empregado e empresa precisam dar as mãos e entender que um depende do outro, que um constrói e solidifica a vida empresarial e a vida pessoal e darem as mãos. Empresário, imagine a sua empresa sem empregado. Agora imagine a sua empresa com excelentes empregados. Então, é preciso que estabeleça essa pacificação social. Isso, não é, respondendo àquela primeira pergunta sua, é o que me fascina no direito do trabalho. Eu, como advogado trabalhista, eu creio que eu tenho esse compromisso social da pacificação das relações de trabalho. Não sou advogado para criar conflito, advogado para pacificar as relações. Isso é maravilhoso. Então, doutor, eu quero muito agradecer a sua presença no programa Fala Comigo. Hoje nós estamos aqui no escritório do doutor Edson Veras, um advogado trabalhista que tem quase 20 anos na área e nos elucidou e tirou muitas dúvidas. Eu mesmo aprendi muito com ele aqui agora. Eu imagino que você que está em casa também tem aprendido. Eu vou deixar para o senhor aqui um minuto para o senhor fazer suas considerações finais, ficar à vontade para colocar o que o senhor quiser. O conhecimento de qualquer circunstância da vida dá para o cidadão, para o empresário, um estado de consciência. É preciso compreender as suas obrigações, os seus direitos. Conhecimento é poder. Às vezes, a classe empresarial ela não vai atrás da solução de como aplicar o direito na sua atividade ou o empregado e fica todo mundo num jogo de perde-perde. Busque o conhecimento, empregado, procure saber a respeito do seu direito. Empresários, da mesma forma, olha só também o papel social desse programa, buscando o esclarecimento. Então, o conhecimento, ele é a maior aventura que existe. Eu conclamo a todos, não é, a cada vez mais buscarem o conhecimento em todos os ramos da vida, inclusive do direito, inclusive do trabalho, porque é o trabalho que dá a subsistência para o empregado, dá o lucro para a empresa. Então é isso aí, para mim é um prazer também. Muito obrigado, doutor Edson Veras, que é especialista na área do direito trabalhista, nos ensinou muito aqui agora, tem muitas coisas que eu não sabia, tomara que você também tenha gostado. Dê um like aqui no nosso vídeo, você pode curtir a nossa página do programa Fala Comigo e acompanhar todas as entrevistas que nós estamos fazendo aqui, sempre com temas como esse, que vão levar até vocês muitas informações positivas para o seu dia a dia e para o seu também para o seu trabalho, é claro. Um abraço a todos e até o próximo programa Fala Comigo.